Ou vocês acham que um veículo dá prejuízo todos os anos e alguém vai lá e coloca dinheiro no prejuízo? Prejuízo por quê? Porque ninguém mais lê aquela merda. Que ninguém mais respeita aquela bosta. Olá, é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Eu posso falar, por exemplo, do Estadão. Não vou falar só, não vou criticar só a Oeste, vou criticar também o Estadão. Eu já trouxe aqui várias vezes o terrível editorial do Estadão intitulado O Supremo Precisa Voltar à Normalidade. E nesse editorial, como você já sabe, né, o Estadão pelo menos fez autocrítica admitindo que houve censura, mas dizendo que a censura era justificada. Tem a ver com o tema do programa de ontem, pacto para prender o Bolsonaro. Mas quando o Estadão fala, a gente tem que saber quem está falando através do Estadão. E aí, sobre isso, quem fez uma boa reportagem foi o Metrópolis. Eu não sei se vocês lembram, mas no início do mês o Estadão fez uma reportagem dizendo que o Master pagou 27 milhões de reais ao Metrópolis. E nós trouxemos aqui no programa. Isso é bom. Isso é bom. Porque a gente sabe mais de quem ganhou dinheiro e quem não ganhou dinheiro, mas também é bom porque isso nos traz a uma briga entre o Metrópolis e o Estadão. E eu tenho mais simpatia pelo Metrópolis. Tenho mais, acho que o Metrópolis tem caras bons. Sempre foram muito corretos comigo. Também tem caras muito ruins. O energúmeno tá lá, meio que desmola por causa do pai, mas tá o Arruinaldo Azevedo. Então lá, Metrópolis tem tudo, mas tem o Pavinato, tem bom jornalismo. Mas tem essa treta aqui. Seguinte reportagem que saiu no Metrópolis. Quem são os bancos e empresários que aportaram 142 milhões e meio em debêntures no Estadão? Documentos aos quais o Metrópolis teve acesso mostraram que Itaú, Bradesco e Santander aportaram com outras 9 empresas 142,5 milhões de reais no Estadão. A emissão de títulos foi anunciada pelo jornal em 2024, mas o que são os seus financiadores? Com dívida acumulada de 159 milhões de reais, o jornal registra prejuízo ano a ano. O último balanço que mostrou que o Estadão fechou 2025... Perdão, o último balanço mostrou que o Estadão fechou 2025 com um déficit de 16,8 milhões de reais. Por que os bancos que não rasgam dinheiro decidiram colocar 140 milhões em um jornal que não registra lucro há anos? Como mostrou o Metrópolis, desde que a operação foi feita, os financiadores passaram a ocupar espaço no processo decisório do jornal, do conteúdo e até de decisões administrativas. Foi exigência dos investidores, por exemplo, a saída da família Mesquita da vaga de CEO, responsável pela linha editorial do jornal e da participação do Conselho de Administração. A operação foi capitaneada pelo empresário Rubens Ometo, dono da Cosan, que colocou 15 milhões no jornal. Um ano depois de financiar o Estadão, a Raizen, um braço do grupo, entrou em recuperação extrajudicial. E o BTG, de André Esteves, fez um aporte financeiro na Cosan. Olha só, rapaz. Então quer dizer que o Estadão recebeu 142 milhões de reais de Itaú, Bradesco, Santander e outras empresas. Quer dizer que tem ligação com André Esteves, que capitaneou essa operação e salvou depois o dinheiro do André Esteves. Nada disso nunca foi informado aos assinantes do jornal. Então a gente não sabia quem bancava o Estadão e quem estava tomando a decisão. Agora a gente sabe por que o Estadão se tornou um dos piores, se não o pior jornal do Brasil. Então, quando o Estadão escreve um editorial batendo no Supremo, mas apoiando o que ele fez até então, não é o jornal Estado de São Paulo histórico, mas sim quem o banca. O Estadão é, portanto, isso, o porta-voz de quem o paga. Ou vocês acham que um veículo dá prejuízo todos os anos e alguém vai lá e coloca dinheiro no prejuízo? Prejuízo por quê? Porque ninguém mais lê aquela merda. Que ninguém mais respeita aquela bosta. E é óbvio que eles, com todo o investimento, dão prejuízo.
E aí vem quem? Por isso. Por isso que as pessoas perguntam assim, Paulo, mas se a mídia está em crise, os veículos perdem assinantes, perdem audiência, por que que eles continuam com essa linha editorial? Por que que a Jovem Pan resolveu ser de esquerda? Por que que não tem mais uma rede de direita no Brasil? Por quê? Porque você não é o cliente. Você não é o cliente é o Bradesco, o cliente é o Itaú, o cliente é o André Esteves, são eles que pagam a conta da mídia tradicional, é o Master. Esses são porta-vozes contratados dos seus financiadores. E aí eu falo isso no meu merchan, você acha que recebe notícia de graça no Jornal Nacional porque você não paga a Globo. Sobre quem a gente vai falar daqui a pouco, eu vou falar sobre a Globo hoje. E é sob a ótica dessas pessoas que as notícias chegam até você. E por isso que eu tenho um orgulho enorme de ser blogueiro, de ser o jornalista independente que é financiado por quem acha que o que eu falo é importante. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Eu entendo que as pessoas que me apoiam fazem isso porque acham que o meu trabalho é relevante, porque querem que eu tenha voz. E quem acha importante que o Estadão tenha voz são os bancos. Eu sou financiado por você de casa, o Estadão. Quem financia o Paulo Figueiredo? Tá, todos os dias eu digo aqui. Você de casa, um cidadão de bem comum, meus patronos Gold e os meus apoiadores. Quem financia o Estadão? O André Esteves. Quem financia o Metrópolis? O Master. E você tem que escolher qual tipo de jornalismo que você quer, pô. Estão perguntando aqui no chat quem financia o Oeste. Eu não tenho a menor ideia. Imagino que seja também os assinantes. Por isso que é importante vocês. Agora, o Estadão não é o fundo do poço. Quando você acha que o Estadão é o fundo do poço, você fala assim, porra, caralho, meu irmão, você tá servindo de porta-voz pro André Esteves, pra Globo? Não é possível, meu irmão, isso é muito baixo. Aí vem alguém e fala assim, baixo? Deixa eu passar com uma retroescavadeira, deixa eu entrar com um tatu da Boring Company do Elon Musk e cavar um buraco 10 vezes mais fundo do que o André Esteves. Tem gente fazendo coisa pior do que receber dinheiro do André Esteves, do Banco Master. Claro que a gente vai chegar na Globo. E o que eu vou fazer? Eu vou falar da Globo lendo com vocês aqui um post da Embaixada do Irã no Brasil. O representante oficial do governo iraniano no Brasil. Vou ler aqui, tá? Esse aí que tá na tela de vocês. Estamos muito satisfeitos com o estabelecimento dessa ponte de comunicação direta entre o Irã e o Brasil, que permite a divulgação de informações sem intermediários. Essa iniciativa foi viabilizada com a visita da equipe de profissionais da TV Globo e de seus renomados jornalistas, o senhor Barcelos, Caco Barcelos, aquele que adorava defender bandido naquele negócio de profissão repórter, sei lá o que era o nome daquela merda, que era o oposto do jornalismo. Continuam criando condições para um intercâmbio direto de notícias e pontos de vista. Sem dúvida, a comunicação direta e sem mediação com parceiros de mídia confiáveis no Brasil é muito mais valiosa do que recorrer às fontes da grande mídia ocidental, que infelizmente frequentemente apresentam os acontecimentos de forma unilateral, seletiva e por vezes distorcida. Na verdade, gente, só para deixar aqui claro, né? O governo do Irã é maravilhoso, eles são muito legais, mulher é muito bem tratada, gay lá é muito bem tratado. Muito legal, eles são muito democráticos. É tudo uma questão de deturpação dessa mídia ocidental vendida. E agora há uma parceria entre o governo ditatorial que matou esse ano algo como 50 mil dissidentes políticos e a Globo. O amor venceu. Diz o governo do Irã,
Esse canal direto não apenas aumenta a precisão e a transparência das informações, como contribui significativamente para uma compreensão mútua mais profunda entre os dois povos. Eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente. Me faltam palavras para expressar o quão repugnante é isso. Eu estou lendo uma declaração do governo do Irã de que a Rede Globo de televisão está atuando como uma fonte de intercâmbio, como uma fonte de propaganda do regime do Irã. Alguém avisa o Irã, né? Fala, não, a Globo, um dos veículos mais confiáveis do Brasil. Pô, não dava para vocês terem arrumado um parceiro melhor, meus amigos. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.